E se eu te falar que financiar o carro é mais vantagem do que comprar ou alugar? E aí, pessoal? Hoje eu venho com mais uma dica aqui, mais um assunto bem polêmico, um assunto que dá bastante engajamento e são muitas opiniões sobre esse assunto. Eu abordei esse assunto porque toda empresa que principalmente está mexendo no e-commerce, na entrega, tem muita dificuldade na logística. Preço alto, dificuldade de mão de obra, então eu gosto de abordar assuntos polêmicos assim. Isso dá um grande debate, não dá? Principalmente os grandes estudiosos aí defendem muito o aluguel do carro. Então vamos lá, eu quero que você tenha em mente o seguinte: você tem 35 mil reais na mão para comprar vamos colocar aí, tudo que eu fizer baseado aqui, tá pessoal, vai ser baseado em dados de mercado agora. Pode ser mais para cima, pode ser mais para baixo, vai depender de qualquer um. Tem pessoas que têm mais barganha para negociar juros ou para alugar, então isso eu peguei esses dados através de uma média de mercado, tá? Eu quero que você pense o seguinte: você vai montar a sua própria logística na sua empresa, seu sistema de entrega. Então você pensa, eu quero comprar um carro. Você tem 35 mil reais na mão. Eu coloquei a primeira opção, alugar. Então eu coloquei aqui um carro popular econômico, na média de 2018, um carro popular semi-novo, né? Eu coloquei a primeira opção, alugar. O mercado hoje, ele me oferece alugar esse carro econômico aí na média de 2018, rodando 1.000 quilômetros por mês. Eu consegui uma oferta aqui de R$ 1.440 por mês. Então no alugar, eu posso rodar 1.000 quilômetros por mês no valor de 1.440, fechando um plano de 24 meses, tá? Eu tenho que assumir esse plano de 24 meses. Então, se esse carro mensalmente, 1.440 vezes 24 meses, ele me daria uma despesa de 34.560 no final de 24 meses. Se eu pegar os 1.440 e dividir por dia, esse carro me dá uma despesa de R$ 48 por dia. Então, se você estiver montando o seu frete próprio, sua logística, e alugar um carro, você vai ter uma despesa de R$ 48 por mês e mais o combustível que você gastar. Concorda? Benefício aqui, você não vai, como se diz, você não vai ter dor de cabeça nenhuma. Mecânica, se bater o carro, aí você vai ter a despesa de assumir a franquia, né? Mas em termos de mecânica, desgaste de pneus, depreciação de carro, aqui você não assume nada. Então esse carro basicamente ele vai ficar só nesses R$ 48 por dia, mais o combustível que você rodar, a quilometragem que você rodar. Ok? Nossa segunda estratégia aqui, o comprar. Se eu fosse comprar um carro, peguei o mesmo estilo de carro, um carro popular no ano de 2018, um carro seminovo, no valor de R$ 35 mil, tá? Que é uma média de um carro popular seminovo. E o que eu calculei? O carro mais as despesas que ele me gera por mês. Então eu joguei as despesas. O seguro do carro, que dá na média aí de R$ 1.495 durante um ano. O IPVA dele, a média de mercado aí, dá na faixa de R$ 1.400 o ano. Seguro obrigatório. A taxa de licenciamento, R$ 105. E eu joguei uma revisão bem básica, tá, pessoal? Eu joguei uma revisão de R$ 300 aqui por ano, aí contando com uma troca de óleo, uma coisa bem básica mesmo. Esse carro ele não pode estar te acarretando uma mecânica, troca de peça muito cara, troca de pneus. Então eu só joguei uma mecânica no meu ponto de vista, bem barato. E eu joguei uma depreciação nele, que a gente sabe que todo carro, de ano em ano, ele deprecia o valor. Eu joguei uma depreciação de 6%. Às vezes até uma depreciação um pouco alta, mas eu joguei ela um pouquinho maior mesmo, que gerou um custo anual de R$ 2.100. Aqui eu fiz o cálculo de 12 meses e aqui eu fiz o cálculo de 24 meses, porque lá a gente está calculando o aluguel do carro em cima de 24 meses, eu fiz as duas planilhas então. Então, durante 12 meses, esse carro vai me gerar um custo de R$ 5.416. E nos 24 meses, ele vai me gerar R$ 10.732. Então, se o carro manter essa linha de pensamento aqui, no final de 24 meses, ele vai me dar uma despesa de R$ 10.732. Então, o valor do carro que eu investi, mais a despesa que ele me gerou, deu um total de R$ 45.732. Se eu pegar esse valor total, que é o carro mais a despesa,
e dividir por 730, 730 dá o número de dias durante 24 meses, durante 2 anos, né? 730 dias. Esse carro, durante esses 24 meses, ele me gerou uma despesa por dia de R$ 62,64. Então, se você comprou um carro à vista, foi lá e pagou, você está tendo uma despesa não, né? Esse carro está custando para você durante 24 meses R$ 62,64 mais o combustível que você for gastar, ok? Agora vamos para terceiro caso aqui. E se eu fosse financiar esse carro? Coloquei a média de mercado também, né? Sempre que eu falei, isso aqui não... Essas taxas não são certas, ela pode dar acima ou abaixo. Eu joguei taxas do mercado. Se eu financiar um carro popular 2018, seminovo, no valor de R$ 35 mil. Pesquisa que eu fiz, a financeira lá, o banco que foi financiar esse veículo para mim, esse automóvel, ele me pediu uma entrada de R$ 5 mil e conseguiram financiar para mim R$ 30 mil. Eu consegui uma taxa de 1,5 ao mês, dividido de 24 vezes. Então, o financiamento de R$ 30 mil durante 24 vezes, que me gerou R$ 1.590,85 por mês, deu R$ 38.180. 38.180 mais os 5 mil de entrada, deu, esse carro ficou para mim R$ 43.180,40. É só isso? Não. Financiado ou comprar é a mesma coisa. Então esse carro também me gerou uma despesa igual o carro que se eu tivesse a opção de comprar, né? Durante os 24 meses, ele me deu uma despesa de 10.732. Então eu somei o carro, o valor do carro que ele ficou para mim financiado, mais a mesma despesa que me gerou durante 24 meses, deu um total de 53.912,40. Dividido pelos menos 730 dias, que é os 2 anos, esse carro me gerou uma despesa de R$ 73,85 por dia durante esses 24 meses. E mais o combustível que eu vou gastar. Beleza? Agora, resumindo, igual eu sempre falo, que ele está te gerando uma despesa... Por que ele está te gerando uma despesa diária? Porque independente se você alugou, se você comprou, mesmo que você pagou à vista, aquele carro virou um investimento seu, você gastou dinheiro para ter aquele bem. Então você faz um cálculo de um certo tempo para você comparar as situações e ver qual que é o meu negócio. E se eu te falar que o financiar é mais negócio? Vamos entender? Eu comprei um carro de 35 mil, correto? Paguei à vista, paguei esse valor. Ele me gerou 62,64 por dia. Tem o risco baixo, porque eu peguei o dinheiro que eu já tinha, paguei e não assumi dívida nenhuma. E ainda tenho bem. Se eu financiar o valor de 35 mil, você viu que no final ele gerou 73,85 por dia. É um alto risco, porque eu estou assumindo prestações durante 24 meses, então ele tem um risco mais alto para você investir, mas mesmo assim ainda eu saio com um bem. Eu tenho um bem no final ali, se eu conseguir pagar ele aqui, eu tenho um bem para precisar movimentar, mesmo que eu esteja perdendo dinheiro, ainda eu saio com alguma coisa. E o alugar? O alugar ele tem a diária mais barata. Olha para você ver, dá uma diferença boa, 48 para 62,73. Baixo risco. Eu posso fazer o contrato ali, você pode tentar fazer um contrato de menos meses, né? 1 mês, 2 meses para você analisar a sua logística. Só que você sai sem o bem. Qual que é a minha forma, o meu conceito de pensar? Você se perguntar, Diego, e para você, qual que é a melhor opção? E igual eu falei, muitos estudiosos defendem a questão do alugar. Eu penso o seguinte, se você está começando, você não tem dinheiro para investir, você não tem dinheiro para comprar o bem, qual é o melhor? Financiar ou alugar? Alugar. Por quê? Porque o seu risco é baixo. Então até você ver, você ter ciência, noção se o seu projeto de entrega vai dar certo, vale a pena arriscar aqui. Arrisca 1 mês, 2 meses, para ver se você vai ter venda para alimentar isso. Por quê? Por que eu faço esse cálculo? Vou te colocar na minha situação de hoje. Se eu pegar 35 mil reais e financiar, ele vai me gerar isso, certo? Só que eu tenho produtos, se eu estiver gerando aqui 10 vendas por dia, vamos imaginar que eu faço 10 entregas por dia. E se o meu produto eu consigo aumentar um poucozinho a margem da minha entrega, fora o combustível, né? Porque aqui a gente tem que somar o combustível. Então se eu tenho 10 entregas por dia e esse carro está me gerando despesa de R$ 73,85, dividido por 10, eu teria que aumentar R$ 7,38. Vamos arredondar para R$ 8. Então aumentaria R$ 8 em cada entrega minha, sendo que eu tivesse 10 entregas por dia, daria R$ 80, né? Se eu consigo manter esse sistema de 10 entregas, se eu tenho certeza que eu tenho 10 entregas acima, aumentar esse valor de R$ 8, no final das contas vai acontecer o quê? Minha própria entrega vai pagar o meu bem. Então esse bem vai sair de graça para mim. Vai chegar no final dos 24 meses, a minha própria entrega pagou a minha despesa, e o que no final dos 24 meses? Eu saí com um bem de R$ 35 mil. Por que de 35? Porque eu já joguei a depreciação dele.
Não é que ele vai chegar depreciado. Eu já joguei, você lembra que eu joguei 6%, 2.100 por ano, dá 4.200 em 24 meses? Então eu já joguei essa perda e ela já está calculada aqui. Então no final de 24 meses, se eu conseguir agregar esse valor da minha despesa na minha entrega, eu saí com bem. E se eu fizer no alugar? Eu alugo, eu consigo jogar 4,80 em cada venda minha, acima de 10 entregas, eu vou ter que aumentar um pouco menos o valor, correto? Mas no final dos 24 meses, com o que eu vou sair? Nada. Na verdade, a entrega só pagou a despesa e eu saí sem bem nenhum. Então, você perguntar hoje para mim qual que é a minha vantagem, qual que é a minha opinião? Hoje, para mim, seria o financiamento. Por que não comprar? Porque comprar você tem que estar com um fluxo de caixa bem tranquilo, para você poder investir um dinheiro desse. Porque se você pensar, se você pegar 35 mil reais e investir em produto, ele vai te dar uma margem muito maior, um lucro muito maior do que você investir num carro. Porque se você financiar e conseguir desmembrar a sua despesa na entrega, você investe 35 mil reais de melhorias na sua empresa ou de produtos, financia o carro e a própria entrega vai se pagar. Ok? Então isso é o seguinte, pessoal. Existe tudo, existe matemática, mas eu sou da opinião seguinte. Qual que é o melhor? Quem vai saber isso é só você. O intuito aqui desse conteúdo era isso. Como se diz, te ensinar, te mostrar mesmo como fazer esse cálculo. Então cada pessoa vai chegar num ponto X aqui, qual que é o melhor para ela. Tem gente que às vezes vai ficar caro jogar essa despesa aqui em cada entrega. Às vezes o produto é baixo, de valor baixo, então fica caro. Então, às vezes, para ele quem é mais negócio. Então, isso depende de cada empresa, de cada um. Isso aqui é um intuito só de mostrar como você calcular isso. Isso é de cada um, isso é de cada empresa. Beleza? Então, gostou? Compartilha aí, deixe seu comentário. Gostaria muito de saber a sua opinião sobre esse tema aqui, que ele é bastante envolvente, né? A gente fica bastante pensativo nisso aí. Então, deixe seu comentário, curte aí, compartilhe com um amigo. Até a próxima.